Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Alentejo Azul, das Talk Alentejo Azul, que são pequenas conversas que vamos tendo ao longo dos próximos meses sobre temas ligados à economia do mar e aos recursos hídricos aqui no Alentejo. Hoje temos uma convidada especial, a Cristina Espírito Santo. Desde já agradeço muito a disponibilidade e o interesse em estar aqui hoje conosco, que nos irá falar um bocadinho sobre ilustração científica e do trabalho que tem vindo a desenvolver, sendo bióloga, que trabalha aqui na Universidade de Évora, no Centro de Investigação do Maré, em Sines, e que desenvolve esta atividade de ilustração científica também através de um grupo chamado Grupo do Risco, que vai-nos falar um pouco sobre o trabalho que desenvolve e sobre a ilustração científica, que me parece um tema realmente muito interessante. Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pronto, a ilustração científica, começando pelo conceito em si, portanto, acaba por ser o comunicar a ciência através da arte, não é? Nós fazemos desenhos, os ilustradores, podemos fazer desenhos pouco específicos e será uma ilustração, mas se queremos ter rigor científico, acaba por ser uma ilustração científica. É um pouco diferente, tem que haver muito mais pormenor, muito mais estudo, muito mais referências e, sobretudo, uma ponte ligada à ciência. Portanto, a arte ligada à ciência. Está-me aqui a dizer... outra vez. Portanto, acaba por ser uma explicação de algo que nós queremos, ou que temos uma missão em descrever cientificamente. A Cristina é bióloga, portanto, a Cristina não é das artes. A minha área de formação é a biologia. Eu tirei a licenciatura em Biologia Marinha e Pescas, depois fiz o mestrado já com a Universidade de Évora, primeiro foi no Algarve, e trabalho aqui em Sines, sou natural de Sines, portanto sou mesmo de Sines e trabalho aqui em Sines, no Laboratório de Ciências Mar da Universidade de Évora, há 17 anos. Portanto, já estou aqui há muitos anos a fazer investigação. E a verdade é que, para mim, ser bióloga foi muito natural, porque desde pequenina, que aqui na nossa região nós íamos muito antigamente à praia, à maré, com a família, passávamos o fim de semana em piqueniques, íamos comer a mariscada que apanhávamos na maré, portanto, ser bióloga acabou por ser um bichinho que ficou desde pequenina, que o mar fazia sentido na minha pessoa. E então, quando tive que escolher no 9º ano entre as artes ou as ciências, a biologia prevaleceu sem dúvida. Mas eu lembro perfeitamente do professor de Educação Visual me dizer: mas tens a certeza? Olha que tens algum jeitinho para as artes. Eu dizia: não, é as ciências que eu quero seguir, é mesmo isto. E a verdade é que os lápis de cor, as canetas, tudo ficou perdido lá naquele 9º ano e nunca mais peguei num lápis para desenhar. Portanto, fiz a minha formação em ciências, tornei-me bióloga, investigadora e passados 20 anos, depois de uma mudança na minha vida, pensei, está na hora de fazer algo diferente, que eu tenho aqui adormecido há bastante tempo, que é procurar um sítio onde eu consiga aprender então a desenhar como eu tanto gostava e tanto queria aprender mais. E surgiu na altura... andei à procura, aqui em Sines havia alguém que desse aulas de pintura, de ilustração, de desenho, mas não havia muito, na altura não havia aqui nada, aliás, e então calhou de ver uma publicação em que o Pedro Salgado, um grande biólogo que eu admiro há bastante tempo e que trouxe a ilustração científica para Portugal e que a potenciou de uma forma fantástica, ia dar um curso em Lisboa. E eu, bem, pronto, vou-me aventurar a ir para Lisboa todas as quintas-feiras, porque isto implicava que eu fosse de Sines todas as quintas-feiras durante um ano letivo. Vou-me aventurar a ir aprender. Foi basicamente isto. Passei das ciências para as artes de uma coisa bastante natural. Tinha ficado perdida 20 anos atrás e segui para Lisboa para começar a aprender. Ou seja, nunca é tarde para começar ou para recomeçar. E eu posso dizer mesmo que comecei do zero, porque lembro-me dos primeiros exercícios que o Pedro sugeriu para fazermos, era desenharmos uma árvore que temos na entrada do Museu de História Natural da Ciência, fazer os seus elementos,
Eu até me desenrasquei mais ou menos, fiz assim uns esboços do fruto, da folha, do porte da árvore, mas depois quando comparo com os meus colegas eu pensei, bem, o que é que eu estou aqui a fazer? Realmente já havia um background dos meus colegas tão grande que eu fiquei assim um bocadinho assustada, será que vou conseguir? Será que consigo realmente aprender? E foi fantástico, posso dizer que realmente a ilustração mudou completamente a minha vida, porque passou a ser o meu dia, o dia da Cristina, em que eu ia fazer algo que eu gostava muito e que ia com um sorriso nos lábios e vinha com um sorriso nos lábios, porque eu aprendi imenso, conheci pessoas fantásticas e comecei a olhar para o mundo à minha volta de uma maneira muito diferente. De repente comecei a perceber que havia muito mais cores daquelas do que eu percebia, havia muito mais texturas, muito mais brilho. Eu passei a olhar para uma árvore de uma maneira muito diferente, para as pessoas. Eu chegava a estar a dialogar com as pessoas e olhar e automaticamente o meu pensamento pensava como é que eu deveria de ilustrar esta pessoa, como é que eu conseguiria. E a ilustração científica acabou por ser também uma coisa muito natural em mim, porque acho que facilmente, de quem não tinha nada, fiz uma escalada de aprendizagem que me levou, então agora já, ainda nem fez 5 anos que este processo de aventura começou e que estou aqui a falar sobre ilustração científica. Ainda sou uma ilustradora muito recente, mas realmente têm surgido trabalhos muito giros, oportunidades muito giras e pronto, tornei-me um membro recente do Grupo do Risco, que também me deu um bocadinho mais de confiança então no trabalho que estava a desenvolver. E o Grupo do Risco é um grupo de ilustradores fantásticos e de fotógrafos de natureza cujo objetivo é mesmo este, é comunicar ciência, não é? Através da arte, tanto da fotográfica como da ilustração. E pronto, acho que respondi às 2 questões. E muito bem, muito bem. Uma questão que se levanta a pessoas como eu, que sou completamente leigo no assunto, que é como é que se casa, é compatível a questão, hoje em dia que toda a gente tem um telemóvel na mão, toda a gente tem uma máquina fotográfica, como é que se compatibiliza ou se incompatibiliza a fotografia e a ilustração científica? Como é que estes 2 mundos casam? Eu sei que casam. Eu acho que se complementam, não é? Eu tenho um trabalho muito recente que fiz agora há pouco tempo, que acho que acaba por fazer um bocadinho, dá para perceber o que é as 2 complementaridades. Eu tive a fazer um trabalho com percebes, portanto, e tem a ver com o trabalho, com o sítio onde eu trabalho, aqui do laboratório. Está a ser escrito, aliás, já foi escrito, está para revisão, um artigo de revisão sobre percebes extensíssimo, são mais de 200 páginas, portanto é um artigo muito importante que fala sobre 4 espécies do género Polycibes, portanto o género de percebes que nós temos cá em Portugal, e sem dúvida que tanto a fotografia como o desenho ajudaram a explicar depois na ilustração científica as 4 espécies. Portanto, a fotografia ajudou-me, aliás, tentámos encontrar referências fotográficas das 4 espécies para poder ilustrá-las e, portanto, acabou por ser uma complementariedade para eu poder ilustrar. A fotografia ajuda, não é? E às vezes, se for uma boa fotografia, depende do objetivo. Se o objetivo for só retratar uma espécie no seu meio, como ela é, a fotografia se calhar pode ser suficiente. Mas se queremos realmente distinguir espécies diferentes, se queremos distinguir características específicas de uma determinada espécie, eu, por exemplo, eu gosto imenso de crustáceos, que são os insetos do mar, pronto. E eu trabalho muito com a identificação destas espécies. E a ilustração é fundamental para as identificar. Porquê? Porque se eu tiver uma fotografia só da espécie, eu consigo ver como é que ela é, o formato dela. Mas para identificar as espécies entre si, eu preciso saber como é que são as patas, como é que são as antenas, como é que são todas as partes do corpo. E isto com a fotografia é muito difícil de se conseguir
perceber essas diferenças. Então é através da ilustração científica rigorosa de todas estas características que nós conseguimos chegar às espécies. E esta é uma das minhas grandes paixões, tanto como cientista, que é a taxonomia. Isso é uma coisa que eu gostava também de explicar, é que o mundo animal e tanto das plantas está tudo muito denominado como sendo umas caixinhas, digamos assim. Há várias caixas em que nós temos que encaixar as espécies para as poder distinguir. E isso fascina-me enquanto cientista, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é denominar as espécies. Portanto, a ilustração científica complementa esta paixão científica. Portanto, a arte e as ciências estão sempre juntas, não há hipótese. A ciência precisa da arte para poder explicar estas espécies, assim como a arte precisa da componente científica para poder explicar. E a fotografia ajuda. Portanto, depende muito do objetivo. Se quisermos só mostrar a espécie como é que ela é, não querendo... Portanto, há indivíduos também que podem ter particularidades que não estão propriamente corretas. Imaginemos que temos um peixe cuja barbatana está parcialmente comida ou danificada. Na fotografia ficava o peixe, não é? Mas não é rigoroso e a ilustração científica complementa. Depende sempre do objetivo. Acho que a ilustração acaba por simplificar, quando queremos alguma coisa mais em pormenor, acaba por eliminar o que não se pretende também que seja visível. Diga? O meio ambiente também. Exato. Portanto, são coisas diferentes e depende também sempre do objetivo que se pretende. Sim. Alguém que faz ilustração científica tem que ser... Que características é que tem que ter? Tem que ser bom observador, tem que ser criativo, tem que ser... A mim dizem muitas vezes, tinhas que ter jeitinho. E o jeitinho acho que não é tudo. Tem que haver também um bocadinho de paciência e gosto pessoal, porque acaba por ser um desafio. É sempre, cada projeto é um desafio. O desenho científico também implica muito a comunicação com o próprio cientista. Neste caso, eu sou cientista, mas posso não conhecer o objeto que estou a estudar, não é? Então tenho que ir à procura do cientista que seja perito ou que tenha disponível para me ajudar, e tem que haver uma comunicação também com o cientista para me ajudar também a fazer a ilustração científica, não é? Isto tem que haver uma ponte de comunicação entre quem está, o perito da espécie, e o ilustrador também. Pronto. Isso também é muito importante. Então, há aqui uma questão que eu também tenho curiosidade, é alguém que não seja cientista pode se tornar um ilustrador? Sim. Eu tinha colegas meus que eram informáticos, tinha um médico cirurgião que também, havia professores de ciências, havia professores de educação visual, não tem que haver nem uma base nem das ciências nem das artes. No meu caso, eu não tinha nenhuma formação em artes, tinha científica, não tinha artes, e no entanto fui aprender artes do zero. E pronto, e aqui estou ao fim de 5 anos, não é? Não tem que haver uma formação base, tem que haver um gosto pessoal e realmente acho que é tentar e assumir que podemos errar faz parte do processo, e experimentar. Eu experimentei muito, eu fiz muitos mais exercícios do que o Pedro ia sugerindo, eu ia fazendo exercícios sempre com o objetivo de experimentar materiais, experimentar técnicas, o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos. E é isso. E era uma das coisas que eu gostava de fazer aqui em Sines. Pronto, eu realmente já estou a dar aqui umas aulas na escola secundária. O Clube de Ciência Viva da escola secundária convidou-me para vir mostrar um bocadinho do que é a ilustração científica com alguns alunos que se inscreveram, mas gostava de criar um grupo de pessoas que também tivessem este gosto e ajudar também a criar este gostinho pela natureza, em podermos estar em comunhão com o nosso meio envolvente, né? E num bom bocadinho de uma manhã, de uma tarde, ou até de um dia inteiro, estarmos perto do mar, no campo, a desenhar, simplesmente, e a conviver também. Sim,
esse é um projeto também. Estou recordado que há um ano e tal, sensivelmente, também a Cristina já iniciou aqui no Sines Tecnopolo também a dar algumas aulas. Portanto, esse é um projeto para retomar. Sim, sim. Pronto, até porque as minhas alunas ficaram muito desgostosas, porque estávamos a ter já estávamos a avançar, pronto, já estavam a surgir realmente trabalhos interessantes, só que depois veio todo este problema do Covid e deixou de se poder fazer as aulas presenciais e pronto, e parámos. E elas têm dito, Cristina, tens que voltar porque temos saudades. E realmente, sim, talvez queira voltar no próximo ano letivo, podemos articular. Eu estou aqui a fazer um bocadinho não quero pressionar ninguém. Sim, pronto, o que aconteceu foi também que, pronto, realmente a pandemia criou muitos trabalhos em atrasos também no laboratório e acabei por não me dedicar tanto agora ainda a retomar as aulas. Mas sim, acho fica o desafio, sim. É ficarem atentos pronto, à própria página do Sines Tecnopolo, se retomarmos portanto, a divulgação é porque estamos outra vez a dar aulas, sim. Falando um bocadinho daquilo que tem feito nesta área, não sei se nos quer mostrar alguns projetos, se quer falar de alguns projetos desafiantes que tenha tido assim no... Pronto, então, este projeto que eu tive dos percebes foi realmente dos mais desafiantes e eu passo a explicar porquê. Porque os percebes é uma espécie com que nós trabalhamos quase todos os dias no laboratório, mas trabalhamos com uma espécie que é a nossa que temos cá. E foi-me proposto, então, desenhar as 4 espécies que existem no mundo inteiro, portanto, deste género de percebes, e 3 delas eu mal as tinha visto, portanto, só tinha visto uma de Cabo Verde, que foi realmente descoberta e descrita aqui pelo laboratório. Portanto, a patente da descoberta desta espécie de Cabo Verde é aqui nossa. E depois havia 2 espécies da América, portanto, do Norte e do Sul, que eu nunca as vi e pediram então para fazer estas quatro ilustrações. Então, houve logo uma troca de referências com o que havia, fotográficas, de bibliografia, tive que ler um bocado, tive que perceber quais eram as diferenças entre as 4 espécies, porque isto pressupõe sempre também uma leitura, uma ilustração científica nunca é só fazer o desenho, nunca. Aliás, acho que se calhar metade do trabalho é a investigação, é perceber o que é que vamos desenhar e outra metade é reproduzir. Eu ia fazer essa questão, como é que é o processo? Se nos queria também falar do processo. Pois. Não interromper o seu raciocínio, mas depois a seguir podemos falar disso. Exato. Eu tive que fazer uma série de desenhos preliminares para perceber portanto, o que é que tinha que desenvolver, o que é que tinha que representar das 4 espécies. Tive que chegar ao tipo de material de ilustração que era mais adequado e que tanto eu gostava, como a própria, era a Teresa Cruz, a minha orientadora neste projeto. Tivemos muitas vezes a discutir qual é que era a maneira mais interessante de abordar as 4 espécies, de como é que as ilustrar. Depois comecei por fazer os pequenos esboços, já mais finalizados, mas chegámos à conclusão que havia referências fotográficas que não estavam corretas, no sentido de que às vezes os organismos estavam partidos ou que faltava-lhes uma parte. Tivemos que chegar ao entendimento de como é que seria o organismo rigorosamente ilustrado. Isto é um processo, é moroso, leva tempo e há muitas reuniões, não é? Tem que ser haver muitos acertos com o especialista, neste caso era a Teresa, e depois chegámos à conclusão que afinal todos os esboços que tinha feito eram pequenos, tinha que ser então, os organismos tinham que ser desenhados grandes, para se poder ter exatamente as escamas, principalmente do pedúnculo, do pé do percebo, tinham que ser grandes para se poder visualmente ser mais impactantes e mais visíveis. Portanto, reformula tudo, voltei a fazer os indivíduos bastante grandes e o tempo está a passar e fazem-se, são muitas horas, uma ilustração científica rigorosa leva muitas horas, é preciso ter paciência, é preciso realmente se prestar, mas é um desafio muito giro.
E pronto, saíram 4 ilustrações muito bonitas, que depois também me levaram a aprender uma coisa nova. Como eu tinha que, primeiro fiz a preto e branco, portanto a grafite, e depois tinha que as colorir, e tinha que ser quase para ontem, tinha que ser muito rápido. O processo mais rápido foi a nível digital, e era algo que eu não estava tão habituada a fazer, portanto digitalmente tive que aprender também a colorir, e até através de colegas que me ajudaram. E pronto, realmente serão 4 desenhos fantásticos, tanto a preto e branco como depois coloridas, e que foram para revisão, e estou muito contente pelo projeto em si. Foi um desafio enorme. Eu cresci imenso, e acho que foi tanto para quem me ajudou a nível científico também perceber quais são os desafios se quisermos ilustrar uma espécie, porque realmente havia fotografias que não servem, porque têm a brilha mais, porque não têm o pormenor ali. Porque para se desenhar com rigor temos que ter mesmo os pormenores muito bem definidos, não é? E pronto, esse foi um desafio muito grande. Depois também fiz um ouriço para uma rapariga que me pediu na Noruega. E ela disse-me, eu gosto muito de ouriços, não fazes uma ilustração? E eu, bem, e querias o quê? Qual espécie? Em que técnica? E ela disse, surpreende-me. E eu, bem, pronto, lá fui eu à procura de uma espécie que eu achasse que fosse diferente, algo que eu gostasse de fazer também, propus. Ela disse, pá, faz o que entenderes. E foi também um grande desafio, porque o ouriço do mar, por exemplo, é um organismo redondo, não é? E quando se põe no papel, tentar reproduzir aquela volumetria global de profundidade de algo que é arredondado e que é tridimensional no papel, foi um desafio muito grande também, mas deu-me um gozo. Foi mais um projeto de coração que saiu e ela adorou. Mas pronto, depois também há o outro lado da ilustração que também se calhar é preciso esclarecer, que é, muitas vezes não se compreende que as ilustrações levam muitas horas, e se vamos falar, por exemplo, deste ouriço que eu levei cerca de 30 horas a fazer, se formos falar em dinheiro, por exemplo, se formos dizer que são 10 euros por hora, estamos a falar de uma peça que são à volta de 300 euros, imaginemos. Estou aqui a lançar números para o ar. Sem falar do que é a pesquisa bibliográfica que está por trás, de todo o tempo despendido também, não só na concepção da ilustração em si, mas também do que está, o tempo que se gasta a fazer uma ilustração. E às vezes as pessoas não têm muita noção disto, que a ilustração acaba por ser, se quiserem principalmente a peça original, né? Se quiserem a ilustração original, acaba por ser um bocadinho, pronto, se for para vender, um objeto que tem que ser valorizado, não é? E esse valor às vezes não é muito correspondido, porque é sempre o mais barato, não é? Essa questão, a questão que eu ia falar também, que é quem é que paga este trabalho? Quem é que está disponível para pagar este trabalho? Às vezes não é fácil entender-se que é um processo realmente moroso e que implica mesmo muitas horas. Há quem saiba dar valor, há quem não saiba. O que às vezes depois contorna esta questão monetária é fazer reproduções, portanto são impressões já de elevadíssima qualidade, quase que não se consegue distinguir o original da reprodução, em que a pessoa não fica com o original, não é, com a peça em si, fica com uma reprodução. Portanto, uma cópia que é feita em gráficas muito específicas, aqui não há, tem que ser mesmo em Lisboa, são gráficas muito específicas, e que essa reprodução já em si já fica mais barata, mas também já não paga a originalidade de um trabalho, não é? Pronto, sim. Isso pode acontecer. Sim, senhor. Pronto. Mas tenho aqui mais uma outra questão. Isto o tempo, a conversa. Posso só aqui interromper? Sim. Uma questão que tem a ver com esta. É se não usa serigrafia para fazer reprodução. A serigrafia, é uma coisa que eu não conheço muito bem, não tenho muito conhecimento, mas sim, também dá para fazer, sim, penso que sim.
mas neste caso a reprodução é feita, portanto, em giclée, que é em papel de alta qualidade, que não se desgasta com a luminosidade, com o meio que está, pronto, a peça vai ficar exposta, não é? Isso tem que ser uma reprodução de alta qualidade, isso sim. A serigrafia não tenho muito conhecimento, eu sou mesmo muito recente aqui nestas coisas e as coisas que eu não sei não falo, portanto, é mesmo assim. E depois também há outra questão que também acho que era importante falar, é a ilustração científica é rigorosa, não é? Mas também podemos ter o desenho de campo, e o desenho de campo também é muito importante. Qualquer ilustrador que queira praticar, que queira o olhar, mesmo o ambiente, um objeto em si, o desenho de campo também é extremamente importante. É o tal field sketching que se fala dos diários gráficos, e era isto que eu também gostava também de criar aqui em Sines. Era um grupo em que, digamos, de uma vez por mês, algo assim de género, fôssemos para o campo e desenhar. E como te falou, dos meus projetos que me têm dado mais, portanto, que me têm feito mais vibrar, que têm sido mais importantes para mim, foi realmente entrar num grupo de ilustradores, que é o Grupo do Risco, que é isso que nós fazemos. Acabamos por ir para um campo, ou para um mar, ou para uma expedição, e eu fui convidada, com muita honra minha, fui convidada pelo Pedro Salgado a integrar neste grupo, e era algo que eu não almejava mesmo, de modo algum. Eu ia para aprender as técnicas e como aprender a desenhar, e de repente entro num grupo destes, e foi um desafio enorme entrar entre os melhores, que foi mesmo assim. Isso exige de mim também, quer dizer, melhorar e continuar sempre a melhorar, porque eu estou sempre a aprender. E pronto. Uma questão temos estado aqui a falar, como é que nós temos acesso a estas ilustrações? Existe algum repositório, por exemplo? Isto normalmente é feito de forma avulsa para trabalhos, não é? Existe algum projeto, imagina aqui da nossa costa, aqui da costa alentejana, alguém que tenha feito já um repositório daquilo que há feito da nossa costa, que possa ser consultável, visitável? Que eu saiba, não. O que nós temos aqui no laboratório, temos um conhecimento da biodiversidade já bastante elevado, temos já um conhecimento das espécies que temos dentro aqui de Sines, do Porto de Sines e fora de Sines. Portanto, temos um projeto de monitorização da qualidade ambiental do Porto de Sines que tem potenciado vários estudos de biodiversidade em vários ambientes dentro e fora do Porto, e mesmo temos feito alguns trabalhos no Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, mesmo em colaboração com a Universidade do Algarve. Portanto, temos um repositório de espécies, O Mar Sudoeste foi um projeto que fez um levantamento destas espécies, e há livros, portanto, há relatórios desse projeto que têm um levantamento das espécies, efetivamente, aqui desta área, mas em termos fotográficos ou de ilustrações que estejam disponíveis para catálogo, acho que não. Sei que vai ser criado o Observatório do Mar aqui pela Câmara Municipal de Sines. Era interessante se criar, tanto a nível fotográfico, até de ilustrações, porque acho que era muito interessante também, até podia ser, por exemplo, o Grupo do Risco faz isso, não é? São entidades que nos contactam para criarmos sobre um determinado tema, ilustrações e representações da biodiversidade que temos num determinado local. Por exemplo, temos trabalhado muito com a Câmara Municipal de Mértola. Mértola tem-nos pedido vários trabalhos, e um deles foi agora, por exemplo, o calendário deste ano 2022, cujo tema foi os polinizadores, por exemplo. Através do desenho e da fotografia, conseguimos alertar para a dificuldade que os polinizadores estão a atravessar hoje em dia, não é? Com as alterações climáticas e toda a sua supressão de habitat, e quais as espécies que são mais importantes para polinizadores, porque pensamos sempre que são as abelhas só, mas não são só as abelhas. Isso foi giro, foi muito giro, e este tipo de repositórios também são muito interessantes, sem dúvida, sim. E daqui da biodiversidade marinha, principalmente, que é o que eu conheço mais,
também era um projeto muito interessante de se fazer. Vamos fazer esse desafio ao município para integrar no observatório do mar também uma área específica para esta área, que acho que me parece bastante interessante existir e estar aberta às pessoas, para as pessoas terem acesso a este conhecimento também, que é, ao fim e ao cabo, é disso que estamos também a falar. Eu agora ia abrir aqui um bocadinho a discussão e pedi a quem quisesse fazer alguma questão, algum comentário com a Cristina, que colocasse a mão no ar e eu depois dava indicações só para não entrar toda a gente ao mesmo tempo, pudesse fazer alguma curiosidade, alguma questão que gostasse de esclarecer, pronto, colocava essa hipótese. Portanto, se alguém quiser, se entretanto ninguém tiver curioso, há aqui uma outra questão. Sim, Alexandra, não puseste a mão no ar. Pois não, esqueci, peço desculpa. Não, eu ia perguntar à Cristina se não tem nenhuma ilustração que nos possa mostrar aqui. Ai, tenho tantas. Eu pus aqui uma série delas à volta que por acaso necessitar. Não sei se os outros ficaram, mas eu fiquei cheia de vontade de ver algumas ilustrações. Por exemplo, há bocado quando falava dos percebes, portanto, por exemplo, dos percebes, eu comecei por fazer trabalhos muito preliminares de linha, de como perceber como é que estas espécies eram, portanto, depois avancei para algo assim deste género, portanto, isto será 2 indivíduos da espécie, tentar perceber como é que elas se diferenciam e depois foi então aquela tal necessidade que nós vimos que tínhamos em fazer então assim, gigantes. Cada indivíduo destes tem este tamanhão. Às vezes tive que estar a completar, este foi o caso, tive que completar uma parte aqui de um que não tinha referência, portanto tive que fazer cada um destes, depois foi digitalizado e foi colorido digitalmente, por exemplo, tem este tamanhão, cada espécie. Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho o tal ouriço que eu estava a falar, que foi para a Noruega, por exemplo, que foi super, pronto, teve exposto, e é a capa desta talk, teve exposto no Museu de História Natural da Ciência, foi um dos trabalhos como aluna ainda, que teve lá exposto e que foi muito também aclamado, pronto, dizia que o pessoal gostava muito de ver, porque realmente esta profundidade de um objeto que é redondo e que tem tridimensionalidade é difícil às vezes de se obter e resultou bastante bem. Pronto. Depois, entretanto, há pouco tempo também pediram uma coisa muito gira, foi um projeto de Lisboa, em conjunto com o Oceanário, que é o Find Ray Sharks, encontra tubarões e raias, que me pediram também uma ilustração de um tubarão para a capa de um relatório, portanto também tive que fazer um tubarãozinho, assim numa semana entre o Natal e a passagem de ano, que nunca temos nada para fazer. Lá tive eu aqui umas horinhas de volta de uma raia e de um tubarãozinho, pronto, que também tive que fazer. E pronto, depois eles gostaram imenso e até ficaram, o Oceanário depois contactou a rapariga e disse: gostámos tanto das ilustrações da Cristina, vamos ficar aqui em contacto com ela e depois se precisarmos de alguma coisa também pronto, podemos contactá-la, enfim. Mais ilustrações. O calendário, tal calendário que falei de Merkel, dos polinizadores. Sim, por exemplo, fiz pronto, optei por fazer 3 desenhos diferentes de insetos. Este foi um deles, é o original. Portanto, é um inseto que é polinizador, portanto não é só uma abelha, neste caso, sendo eu amadora de crustáceos, fui para um inseto, não é? Não fui para as borboletas, nem para as abelhas, e resultou realmente num calendário, isto é o calendário da Câmara Municipal de Mértola, que nos solicitou, que tem várias ilustrações, portanto, cada elemento do grupo de risco fez desde borboletas, abelhões, muito giro, foi muito interessante e é muito educativo, não é? Pronto. E temos aqui várias ilustrações, e a tal ilustração que eu fiz, aqui está ao lado de uma ilustração de um colega, pronto, e são este tipo de, e mesmo a Casa da Cerca, por exemplo, que nós fizemos o tal ano que tivemos a desenhar a Casa da Cerca, que é um jardim que existe em Almada,
e tivemos um ano a retratar a evolução do jardim ao longo de todas as estações do ano. Também foi um projeto giríssimo, em que todos os meses íamos ao jardim desenhar a biodiversidade de plantas e de árvores que tínhamos por lá. E resultou num livro, portanto temos um livro, está disponível lá na Casa da Cerca para compra, em que no fundo é isto, é ir para um sítio, para o meio da natureza, desenhar, conviver com os nossos, né, entre nós, e depois há sempre uma exposição ou um livro que resulta destas atividades. Portanto, fomos contactadas para isso. Também foi um projeto muito interessante. E agora temos em curso outro deste género, estamos a ir à Herdade do Freixo do Meio, em Montemor. Também vai dar um livro? Também vai dar um livro, queremos nós uma exposição, portanto também estamos aí durante o ano de 2022 a retratar a Herdade do Freixo do Meio, vamos lá todos os meses e pronto, e há um produto final também para divulgar. E temos também outras expedições que o Grupo do Risco, por exemplo, tem expedições que já foram feitas fantásticas, à Amazónia, à Ilha do Príncipe, a Madeira, Açores, pronto. Eu fui à dos Açores, já fiquei muito contente, foi das últimas expedições a serem feitas e já consegui ir. E agora temos, futuramente, em princípio, vamos a Angola, junto ao deserto Namibe, também para retratar a biodiversidade lá, este verão, se tudo correr bem. Estamos também com outros projetos de talvez Cabo Verde, temos em princípio vamos a Cabo Verde. É este tipo de projetos que vão surgindo e que vão sendo desafios para nós, sim.